Prazer estar aqui contigo na Rádio Acústica e poder falar um pouco sobre cultura, a importância da cultura na retomada do nosso Estado. Bom, quando a gente fala sobre cultura, a gente também lembra da questão econômica aqui do Rio Grande do Sul. São muitas as famílias que lidam, lidam diretamente com a cultura nas suas mais diversas formas, e essas famílias também acabam sendo impactadas porque a gente, obviamente, em primeiro lugar, se pensa em salvar vidas, né? Quando a gente tem uma situação de tragédia como essa. E agora, passado um período, mesmo que algumas famílias ainda estejam fora de casa, a gente precisa trabalhar na retomada de algumas questões, entre elas as questões ligadas à cultura. Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre quais são as principais iniciativas planejadas pelo Ministério da Cultura para colaborar nesse cenário. Então, Gil, desde o começo da tragédia, nós iniciamos a trabalhar a respeito do impacto que a emergência climática, as inundações teriam sobre o Estado, né? Nós parametrizamos, em primeiro lugar, aquilo que aconteceu com a pandemia, que foi uma parada do setor, mas nós tivemos, nesse momento, no Rio Grande do Sul, um agravante, porque a gente tem uma parada do setor em função do cancelamento do calendário e de inúmeras atividades, e também dano grave na infraestrutura cultural do Estado. Nós tivemos inúmeros centros culturais, museus, bibliotecas afetados, patrimônio histórico, zonas tombadas. Então, o que torna o trabalho ainda mais desafiador no processo de reconstrução, e nós estamos trabalhando com essas duas vertentes. Como tu bem falou, o primeiro desafio que o governo federal se colocou, as forças do Estado, foi a de salvar vidas. Nesse momento, a gente também adotou medidas emergenciais com aquilo que a gente tinha. Nós antecipamos todos os pagamentos que nós tínhamos pendentes aqui ao Rio Grande do Sul, de editais que nós tínhamos feito, de iniciativas, de parcerias com associações, e isso gerou uma transferência de cerca de 8 milhões de reais no mês de maio para saldar esse conjunto de iniciativas. Nós também apoiamos a liberação do conjunto de recursos da Lei Paulo Gustavo, que ainda estavam represados também. A gente tinha cerca de 70 milhões de reais desses recursos ainda não aplicados. Nós estamos fazendo um esforço para que eles sejam, muitos desses editais já tinham sido produzidos e estavam esperando pelo pagamento, para que a gente conseguisse também auxiliar nesse momento de retirada. Nós tivemos inúmeras dificuldades, né? Por exemplo, o governo do estado teve a companhia de processamento de dados atingida e sem ela é muito difícil fazer a operacionalização de pagamentos. Então, a ordem de dificuldade entrou nesse nível, mas já começaram a ser feitos pagamentos para que a gente libere esse recurso do governo federal que estava aí disponível, né? Nós também começamos a desenhar e deveremos apresentar com a ministra na próxima semana ações mais específicas voltadas para recuperação do calendário de eventos, ou seja, recuperação econômica, recuperação da programação cultural, empregabilidade no setor, através tanto de iniciativas da Lei Rouanet. Nós deveremos ter um programa específico, né, com conjuntos de empresas bastante robustos. Eu não vou agora me aprofundar, mas já queria sinalizar nisso, que é um anúncio que a gente deve fazer na próxima semana, para garantir essa retomada. E, ao mesmo tempo, nós já estamos pensando e fazendo um mapeamento extensivo, junto com o governo do estado, junto com as prefeituras e junto com a Unesco, dos danos no patrimônio cultural do estado, para que a gente possa também fazer um investimento na recuperação da infraestrutura, para ver se a gente consegue acelerar esse processo de retomada, porque ao mesmo tempo a gente precisa ter esses espaços culturais reativados plenamente para poder receber esse conjunto de iniciativas que vão ser financiadas com esse apoio que a gente deve conseguir organizar, né? Nós também deveremos ter iniciativas aqui feitas com orçamento próprio para garantia de apoio ao setor, né? Também deve ser anunciado pela própria ministra Margarete na próxima semana.
no Rio Grande do Sul. E nós também anunciamos, no âmbito do Fundo Setorial do Audiovisual, na última quarta-feira nós fizemos um ato pelo Dia Nacional do Cinema, com a presença do presidente Lula, e ali anunciamos uma linha de crédito de 75 milhões, né, para o audiovisual gaúcho, para que, né, a gente garanta a retomada. A gente sabe a importância econômica do audiovisual no Rio Grande do Sul, e, ao mesmo tempo, uma espécie de moratória dos créditos contratados. A gente tem cerca de 100 milhões em créditos contratados do audiovisual no Fundo Setorial do Audiovisual, que estavam para ser iniciados seus pagamentos pelos proponentes gaúchos. Então, nós instauramos uma moratória de 12 meses, e esses mesmos prazos, sem qualquer tipo de alteração nos juros, uma extensão no prazo de pagamento por mais 12 meses, isso dos créditos antigos e a possibilidade de crédito novo. Então, nós estamos trabalhando com tudo aquilo que nós temos para poder auxiliar o setor nessa retomada, que é fundamental, porque, como tu disse, a cultura tem uma importância gigantesca no Rio Grande do Sul. São muitas famílias, tem um impacto no PIB, mas, sobretudo, tem um impacto na vida. E estava vendo aqui tu comentar sobre o nosso clássico Grenal. Também é fundamental a cultura na recuperação da autoestima da população. O acesso à cultura é essencial nessa recondução. Até por isso a gente tem também ajudado e contribuído, né, para financiar ações que estão sendo desenvolvidas nos abrigos, né, para também gerar aí um momento de ludicidade, né, para quem está vivendo uma situação tão complexa. Bom, Márcio, cada estado brasileiro tem as suas particularidades culturais, e vocês aí no Ministério precisam lidar com toda essa diversidade, né, aqui no nosso país. E a gente tem agora esse grande desafio no aspecto cultural, porque nós tivemos danos, alguns até que irreparáveis, no que diz respeito ao patrimônio histórico e cultural do Rio Grande do Sul. Nós temos aqui as nossas particularidades no aspecto cultural. Como calcular essas perdas, né? De que forma vocês vão estar atuando? Nós teremos uma equipe do Ministério da Cultura presente também aqui no Rio Grande do Sul. A gente sabe que o governo federal elaborou um ministério específico para a reconstrução do nosso estado, onde o ministro Paulo Pimenta está realizando o seu trabalho. Mas no aspecto da cultura, nós teremos a presença de profissionais do próprio Ministério da Cultura participando e elaborando algum plano de recuperação do patrimônio histórico e cultural do Rio Grande do Sul? Então, Gil, a gente já tem, né, antes da tragédia acontecer, o Ministério da Cultura já era um dos ministérios que tinha um escritório próprio no estado do Rio Grande do Sul. Esse escritório foi imediatamente associado ao Ministério da Reconstrução. A nossa unidade do Ministério está trabalhando diretamente vinculada ao ministro Paulo Pimenta. Nós deslocamos também servidores aqui de Brasília que estão atuando junto do Ministério da Reconstrução, né, para que a gente possa dar todo o suporte nesse trabalho de reconstrução. Então, já desde os primeiros dias da tragédia, a gente tem uma presença do Ministério, não só daqueles que já atuavam no estado, mas também com deslocamento. Nós temos enviado quase todas as semanas missões também aqui do Ministério para tratar das mais diferentes áreas do estado dessa recuperação. E sobre o patrimônio, a gente instituiu um comitê de governança para, em primeiro lugar, terminar o mapeamento dos danos cometidos no patrimônio do estado, né, para a gente conseguir ter uma avaliação concreta desses danos e um plano de ação que resulte com rapidez em projetos que possam ser financiados de recuperação desse patrimônio. Então, a gente teve desde cidades que foram duramente afetadas e que são patrimônio histórico, por exemplo, de Santa Teresa, o Centro Histórico de General Câmara, por exemplo, são todos tombados pelo IPHAN, e a gente está muito mobilizado para conseguir recuperar e dar condições dessa recuperação. E outros equipamentos, o Museu do Carvão foi
afetado pelas inundações, que fica lá em Arroio dos Ratos, né? Um conjunto grande de bibliotecas, os céus das artes. Então, a gente agora já está transitando com essa equipe que está no terreno do Rio Grande do Sul, com apoio da Unesco, de técnicos da Unesco, que estão também nos auxiliando nessa movimentação que está sendo coordenada pelo Ministério, para que a gente consiga ter com rapidez um conjunto de projetos, né, executivos que estejam aptos para captação de recursos ou de financiamento direto da União, para que a gente possa fazer a recuperação desses espaços culturais que foram danificados. Tem coisas que tu falou, infelizmente, não vão ser recuperáveis, dado o dano que sofreram, sobretudo algumas coisas de acervo de algumas instituições, mas tudo aquilo que for recuperável nós vamos trabalhar, vamos buscar condições e nós vamos recuperar. Estamos trabalhando sem olhar, né, distinção, né, de governo local, nos auxiliando mutuamente nesse sentido, colaborando quando as instituições são da prefeitura ou são do governo estadual, e sempre buscando atuar com a maior seriedade e com a maior capacidade técnica, e buscando não só os melhores técnicos brasileiros, mas os melhores técnicos em nível global para poder auxiliar nesse trabalho de reconstrução. Dentro, em breve, isso é uma das coisas que a gente vai anunciar, uma equipe, inclusive internacional, deve chegar ao Rio Grande do Sul através dessa articulação nossa para auxiliar nesse processo aí de recuperação do patrimônio do nosso estado. Bom, a gente tem acompanhado também essas questões relacionadas ao clima, e alguns meteorologistas eles falam que há possibilidade de que tenhamos em um período próximo novos episódios como esse, né? Isso é resultado de mudanças climáticas, a nossa região favorecida para esse tipo de transtorno como esse. A gente está aí uma expectativa de muita seca, há expectativa que depois tenhamos novos episódios de chuva forte, e o que não se preocupou até hoje foi se ter estruturas que pudessem lidar com esse tipo de situação. Nunca se pensou nisso, né? Esse é mais um desafio na reconstrução, ou seja, você reconstruir algumas estruturas, por exemplo, bibliotecas. Nunca se pensou que as bibliotecas precisariam, em determinados prédios, ficarem num segundo piso em função do risco de alagamentos. Nunca se pensou nisso porque nós não tínhamos essa realidade em algumas regiões do Rio Grande do Sul. Vocês, através de uma equipe técnica, estão pensando nessas questões, nesses fatores climáticos também a partir de agora, para que nessas reconstruções que você citou, se pense também nessas questões? É evidente que a partir de agora, né, de todos os processos de reconstrução, eles têm que estar de olho no tema da sustentabilidade, né? Nós temos mudanças na arquitetura, novas demandas arquitetônicas para que esses prédios sejam sustentáveis, e agora também com essa palavra que é extremamente importante, resilientes às mudanças climáticas. Então, a gente está buscando tanto construir um protocolo de orientação sobre o que acontecer, por exemplo, o IBRAM, nosso Instituto Brasileiro de Museus, está organizando não só uma cartilha, mas um conjunto de formação técnica para as instituições a respeito de que há algum tipo de ameaça climática, seja inundação, seja de outra ordem, o que fazer para proteger esse acervo, porque muitas vezes falta o conhecimento técnico de quem está na instituição, porque é uma situação, como você falou, inesperada, as pessoas não estão preparadas para isso, né, em caso do acontecimento de uma fatalidade dessas, qual é o procedimento adequado para se proteger o acervo, proteger a instituição, o que deve ser feito nesse momento. Então, a gente está trabalhando para a criação, em primeiro lugar, de protocolos que sejam disseminados e compartilhados com todas as instituições, com todos os gestores, para que a gente esteja mais preparado tecnicamente, né? Isso vale para o Rio Grande do Sul, e isso vai valer também para o conjunto do Brasil, né, para a nossa atuação no Brasil inteiro, porque, como tu falou, inevitavelmente, dadas as mudanças climáticas, e esperemos que haja uma consciência global da importância de se enfrentar as mudanças climáticas, modificar a relação que a gente tem tido
com o meio ambiente para que a gente possa minorar os efeitos dessas mudanças climáticas na vida das pessoas. Está mais do que comprovado o dano e a devastação que elas são capazes de cometer, mas também nós precisamos estar preparados para que isso aconteça. Então, nós estamos trabalhando em protocolos, vamos trabalhar também do ponto de vista da recuperação. São de duas ordens, né, Gil? A gente precisa pensar naquilo que é patrimônio histórico. Aquilo que é patrimônio histórico tem um determinado tipo de protocolo do tombamento para que ele não perca suas características originais e, ao mesmo tempo, a gente garanta a proteção do patrimônio. E aquilo que não é patrimônio histórico, que vai ser reconstruído, que precisa ser reconstruído e precisa já ser reconstruído em níveis arquitetônicos que representem, né, a capacidade de ter resiliência a mudanças climáticas. Então, a gente está pensando a respeito disso e já estávamos pensando antes. Por exemplo, a nova geração de equipamentos culturais que a gente está construindo no PAC são equipamentos que já têm essa característica sustentável, os novos céus da cultura. E nós queremos que eles sejam um paradigma aí para o conjunto de novos equipamentos e auxiliem também naquilo que vai ser construído nesse período pós-reconstrução do Rio Grande do Sul, né? O presidente Lula tem dito que nós vamos reconstruir o Estado e não só reconstruir o Estado, mas que isso fique de modelo não só para o Brasil, mas para o planeta, de como pode ser feita uma reconstrução né, em todos os setores, em todos os níveis, pensando não no presente, pensando nas pessoas, pensando no futuro, e a gente no Ministério da Cultura está seguindo essa orientação e buscando fazer com que tudo aquilo que a gente recupere seja resiliente a eventuais situações aí que a gente espera que não aconteça nesse nível nunca mais, mas se eventualmente acontecer, a gente esteja preparado. Bom, Márcio, deixa eu agradecer a tua participação hoje, conversando com os ouvintes da Rádio Acústica FM. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Obrigado pelo cuidado com a cultura, né? Estamos sempre aqui atentos às demandas da comunidade cultural gaúcha e vamos trabalhar firme pela recuperação cultural do nosso estado.